Então vamos lá, boa noite. Boa noite ao pessoal da casa, boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, boa noite às pessoas que eventualmente vão assistir depois no YouTube. Então vamos primeiro aos recados da noite. A gente pede para quem está aqui desligar os celulares ou deixar no modo silencioso. Um recado especial para o pessoal do Facebook, para o pessoal que assiste pelo YouTube. Eu sei que o tempo não tem ajudado muito, tem tido frio, mas chuva como hoje, né? Mas se vocês puderem também vir aqui na casa, vocês vão ver que é mais gostoso a presença, esse calor humano. É uma coisa que a gente não consegue transmitir da mesma forma pelo canal, pelo Facebook. Vocês vão perceber que o calor humano e o carinho, quando a gente está dentro da casa, a gente sente mais. Então fica o convite para vocês estarem aqui com a gente. Então vamos lá, recados para o mês de junho. Neste ano, o Projeto Leia, que é um projeto da casa, Leia Mais, convida a todos à leitura do livro Há 2000 Anos. É uma obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Ambientado na Roma Antiga, o romance retrata uma das existências passadas de Emmanuel, trazendo profundas reflexões sobre orgulho, fé, sofrimento e transformação espiritual à luz dos ensinamentos de Jesus. Os capítulos serão deixados na casa semanalmente para quem tiver interesse. Pega naquela mesinha que fica ali no canto. E no dia 22 de agosto, às 14h30, faremos o nosso encontro especial para trocar ideias, reflexões e aprendizados sobre a obra. Convidamos também a todos para a comemoração dos 35 anos da nossa Casa Espírita. No dia 30 de junho, às 19h30, teremos um evangelho cantado com a dupla Ricardo e Eduardo e depois uma confraternização junina com comes e bebes. Quem quiser colaborar trazendo um prato doce ou salgado ou bebida será muito bem-vindo. Bem, vamos então agora à psicografia da noite. Coerência. Do discurso à prática há uma distância, por vezes insuperável. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, sem Jesus no coração. A religião, qualquer que ela seja, para muitos serve apenas de muleta para desincumbirem-se de maiores compromissos com Deus. Não é a presença física, mesmo que assídua, que será computada, mas a aplicação de tudo o que se aprende acerca das boas práticas. Fazer o bem, desejar o bem é o que conta. Há muitos que jamais entraram em templo algum e que multiplicam o bem ao próximo agindo com caridade. Sejamos bons onde quer que estejamos, sabendo que em qualquer lugar estaremos sempre na via de Cristo. Essa mensagem foi psicografada aqui na casa em 2 de maio de 2026. Aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem fechar os olhos, vamos buscar uma posição mais confortável em nossas cadeiras, acalmar o nosso coração, acalmar nossos pensamentos. Vamos buscar sentir a presença do nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, aquele espírito que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar, nos intuir, enfim, nos conduzir no bom caminho. Que possamos sentir os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Vamos agradecer também a todas as equipes espirituais que prepararam o ambiente, que cuidam da casa, que estão aqui conosco durante todos os trabalhos. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, não apenas por todas as suas palavras e ensinamentos, mas também e principalmente pelo exemplo de vida que deixou quando esteve entre nós. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos. E vamos nos preparar então para ouvir um pouco dos ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita com a nossa irmã Marcela. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos. Dá para ouvir bem? Bom, então, poucos instantes após aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, Páscoa aquela que seria a última que Jesus estaria entre nós encarnado, nós vamos encontrá-lo na casa de Arão, o curtidor, cercado ali por muitas pessoas que estavam ansiosas por ouvir a sua palavra. Jesus então começa a falar sobre o reino de Deus. Ele fala das suas belezas, ele fala das suas glórias. Jesus, ele fala das bênçãos que alcançarão a humanidade quando este reino chegar até nós. Ele fala que será um tempo onde nós não teremos mais inveja, orgulho, egoísmo. Jesus diz que nada mais irá nos separar, pelo contrário, nós seremos unidos pelo amor, pela fraternidade. Todos nós teremos a certeza dentro dos nossos corações que nós somos irmãos. E entre aqueles presentes que estavam ali ouvindo, bebendo da fonte viva que é Jesus, estava Zacarias, que tinha vindo de Jericó. Um homem muito simples, um homem muito sincero, que já havia vivido muito. Ele já havia buscado servir a Deus dentro daquilo que ele conhecia, dentro das leis mosaicas. Mas naquele momento ele sentia nascer dentro dele um desejo diferente, um desejo mais profundo. E aproveitando então aquela oportunidade única na sua vida de estar de frente para Jesus, ele então faz uma pergunta que vinha do fundo da sua alma. Ele questiona: Senhor, eu percorri um caminho conhecido para estar aqui. Eu caminhei de vila em vila, de casa em casa, um caminho existente, um caminho claro e determinado. Então, Senhor, me diga, para chegar a esse reino, qual o caminho que nós devemos percorrer? E Jesus, então, percebendo a sinceridade daquela alma, ele começa a responder dizendo: a estrada para o reino é uma longa subida. Mas antes que Jesus pudesse terminar de dar a sua resposta, uma outra multidão vinda de fora, também muito ansiosa para poder ouvir os ensinamentos de Jesus, leva ele até fora da casa, para a praça cheia de flores. E então Zacarias, ele fica profundamente tocado, porque mesmo que ele não tenha escutado a resposta inteira de Jesus, ele sentiu algo diferente. Então ele vai para o Vale de Rinom, onde ele permanece durante 2 dias com a sua família, participando das festividades da Páscoa. E em toda a oportunidade que ele tinha, ele falava com muito entusiasmo sobre tudo que ele tinha ouvido de Jesus. Mas quando ele retorna para a cidade, Zacarias, ele encontra um cenário completamente diferente. Já não havia festa, já não havia flores nas praças, já não havia louvores. A mesma multidão que antes exaltava Jesus, agora se mostrava agressiva, impaciente, desvairada, tomada por uma vibração um tanto negativa, sinistra. E aquele mesmo mestre que estava sendo tão amado há poucos dias, agora era alvo de insultos, de desprezo e de grande violência. Tomado então por um grande espanto,
Zacarias enxerga Jesus ali na frente e vê que ele está cambaleando, suado, carregando uma cruz. Aquele mesmo homem que há poucos dias falava de esperança, de amor, de um reino onde não existiria violência, onde não existiria o mais forte sobressaindo pelo mais fraco, agora caminha sob o peso de uma cruz, sob o peso da dor. Então, sem entender, ele tenta se aproximar de Jesus, mas ele enfrenta empurrões, ele enfrenta zombarias, até que num momento de pausa, algumas mulheres conseguem ali se aproximar de Jesus para ajudá-lo, para ampará-lo. E Zacarias aproveita esse momento e se aproxima de Jesus. E ele se ajoelha e ele só consegue dizer duas palavras. Ele diz: Senhor, Senhor. E Jesus, mesmo exausto, mesmo ferido, Jesus sabia o que aquele coração precisava ouvir. Jesus sabia as dúvidas daquela alma. Então, mesmo ferido, ele retira a mão machucada da cruz. Ele toca os cabelos de Zacarias com grande ternura e responde: sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão uma ladeira escabrosa. E olhando para o caminho à frente, como que apontando a poeira, a pedra, a subida, Jesus completa dizendo: para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. E então, Jesus segue para o sacrifício, para a crucificação. E essa cena que nos é narrada por Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, nos ajuda a compreender algumas coisas, mas a mais profunda que nós podemos entender nessa lição sobre Jesus é que Jesus ele não vem apenas para indicar um caminho. Jesus ele vive o caminho, porque Jesus é o caminho. O Cristo ele não vem falar de uma subida para que a gente suba. Jesus ele subiu. Jesus ele não vem falar de dificuldades à distância. Jesus ele enfrenta as dificuldades. Jesus ele não vem falar de renúncia para a gente como quem oferece um conselho sentado do alto da sua cadeira, nos olhando de cima para baixo. Jesus ele renuncia até o fim, porque para Jesus palavra e ação, para fazer sentido, elas precisam caminhar juntas. Então Jesus ele vem nos mostrar que é possível, por mais que o caminho seja difícil, é possível. E ele exemplificou com a vida dele. Então quando Jesus ele vai dizer para Zacarias: este é o caminho, nós não estamos diante de um teórico, nós não estamos diante de um filósofo, nós não estamos diante de uma ideia muito bonita, nós estamos diante de um exemplo vivo. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos enxergar um caminho que nós percorremos até aqui. E nós também temos a consciência de que nós temos ainda um longo caminho para percorrer. Porque, meus irmãos, o que é essa subida, essa ladeira escabrosa que nos diz Jesus, senão as nossas expiações, as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas ânsias de conquistar e de nos melhorarmos. E isso só nós e Jesus sabemos. Ninguém sabe em que ponto da ladeira você está hoje. Ninguém sabe a dificuldade que você está enfrentando para subir essa ladeira. Jesus sabe. E o outro só vai saber se nós falarmos.
Mas da mesma forma, nós só vamos saber a dificuldade que o outro está enfrentando se ele nos falar. Então, essa lição, ela por si só já é um convite à gentileza, é um convite à empatia, para que a gente olhe para o outro e entenda que ele também está passando por uma subida difícil, onde há pedras, poeira. Então, nós precisamos entender que essa construção do reino, ela é feita por cada um de nós no nosso dia a dia, na simplicidade da nossa vida. A construção para o reino, ela não acontece em momentos grandiosos, mas nas renúncias que nós fazemos, nas escolhas que nós fazemos, nas lutas íntimas, nas lutas diárias que cada um de nós enfrenta. Isso é caminho, isso é cruz, isso é a construção do reino. Porque o reino de Deus, ele não começa lá na frente. O reino de Deus, ele começa aqui e agora, dentro de cada um de nós. Então, quando Jesus, ele está apontando para as dificuldades do caminho, quando Jesus, ele está apontando para a poeira, quando Jesus, ele está apontando para as pedras, ele não está nos desanimando. Jesus, ele não está nos convidando para um sofrimento sem sentido. Jesus, ele está sendo verdadeiro. Ele está nos dizendo, não olhe apenas para as dificuldades do caminho. Olhe para onde este caminho é capaz de te levar. Olhe para onde este caminho está te levando. Você, enquanto espírito imortal, este é o caminho que você gostaria de trilhar, que você gostaria de seguir? O que você vai encontrar no final deste caminho é o que você busca? E nós sabemos que na vida de Jesus, quando ele esteve entre nós, ele não trilhou apenas caminhos de dor. Houve também nos caminhos de Jesus momentos de alegria, de amizade, de acolhimento. Jesus teve os seus momentos à margem do lago, com os seus amigos, com os seus apóstolos. Jesus teve os seus momentos que ele acolhia as crianças. Houve momentos luminosos, momentos de paz, de ternura, de risada, porque Jesus é feliz. Assim como na nossa vida também existem muitos momentos bons, de confraternização, momentos de paz, de tranquilidade, quando nós estamos com a família, com os amigos ou até mesmo sozinhos. Porque o Evangelho, como nos diz Jesus, é a boa nova. E toda boa notícia produz alegria. Então o Evangelho, ele não é só feito de dor. Porque quando nós falamos isso, parece que a vida é só feita de sofrimento, mas não é. Mas o ponto fundamental é que o Evangelho também não é feito sem dor. É preciso que nós entendamos que no mundo que nós estamos hoje, na situação espiritual que nós estamos hoje, a dor, ela é necessária, ela é uma professora. Porém, se nós somos capazes de aprender aquela lição, nós não vamos precisar repeti-la. Nós vamos evoluir. Então Jesus, quando ele é perguntado sobre o caminho para o reino, ele não escolhe falar sobre os dias leves, sobre os dias tranquilos. Jesus, ele escolhe falar justamente sobre os trechos difíceis do caminho. Mas não é para nos assustar, é para nos preparar. É para nos mostrar que não existe crescimento verdadeiro sem esse trecho do caminho. Esse trecho também precisa ser caminhado. Então ele vem nos mostrar
que é justamente esses momentos mais difíceis, que exigem de nós mais renúncia, que exigem de nós mais esforço, mais perseverança, mais paciência, é justamente o caminho que vai nos levar a um horizonte mais alto, a paisagens mais belas. Então o Cristo, ele vem nos convidar a termos um olhar mais profundo, para que a gente não analise a nossa vida apenas no aqui e no agora, apenas a dor que eu estou sentindo agora, mas também para eu não basear a minha vida apenas na alegria que eu estou sentindo agora. Nós precisamos tentar olhar adiante, enquanto espíritos imortais. O que este caminho vai produzir em mim? Este caminho que eu estou seguindo, eu consigo enxergar Jesus? Eu consigo enxergar o Evangelho, as leis de Deus? Eu consigo enxergar que neste caminho que eu estou trilhando, eu estou indo pelo caminho certo? Porque quantos caminhos, eles começam muito bem, mas terminam na desilusão. E quantos caminhos parecem tão difíceis, mas é justamente quando nós percorremos eles que a gente percebe que evoluiu, que melhorou, que nós demos um passo além. Porque os caminhos difíceis também precisam ser percorridos. Se nós quisermos seguir com Cristo, nós não podemos desistir, porque é justamente nesses momentos de subida que a gente tem a nossa fé vacilando. É nesses momentos que nós queremos desistir, que nós desanimamos. Então, é justamente neste momento que Jesus nos chama para permanecer. Ele quer que caminhemos ao seu lado não apenas nos momentos fáceis, mas sempre, porque Jesus é amigo para todas as horas, não apenas quando as coisas estão fáceis. Com Jesus, o nosso sofrimento ele é amenizado, e com Jesus as nossas alegrias, elas são multiplicadas. Então vamos nos lembrar do convite do Mestre, que ecoa nos nossos corações há tantos séculos, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E à primeira vista, esse convite ele é um tanto estranho para nós que ainda somos um bocado materialistas, porque nós estamos acostumados a viver num mundo em que nós colocamos os nossos interesses em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Nós estamos acostumados a não nos sacrificarmos, nós estamos acostumados a buscar facilidades. Então, quando nós falamos de renúncia, nós lembramos daquela frase de Paulo, quando ele diz: a palavra da cruz para os que perecem, ou seja, para aqueles que estão no mundo, no caminho largo, mas que não se importam. A palavra da cruz para essas pessoas é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, para nós que estamos modificando a nossa vida, a nossa mente, isso é o poder de Deus. Então, quando Jesus ele vem falar negar a si mesmo, ele não quer que você negue a sua essência, a sua personalidade, que você deixe de ser você mesmo. Jesus ele está nos convidando a tirar de nós tudo aquilo que ainda é egoísmo, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que fere o outro e a nós mesmos. Jesus ele nos convida a reconhecer que nós não estamos sozinhos no mundo e que nenhum desejo meu deve ser conquistado às custas da dor de alguém. Jesus ele vem nos ensinar a viver com mais responsabilidade, com mais ética, com mais humildade. Quando ele diz tome a sua cruz, não é um castigo imposto por Deus. Jesus ele quer nos dizer: seja mais responsável,
Seja responsável pelas suas atitudes e pelas consequências que elas causam. Jesus está nos dizendo: você não é um ser passivo na natureza. Você é um ser ativo na natureza de Deus. E aí nós olhamos novamente para esse convite e pensamos: mas é exigente demais. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso carregar uma cruz. O que isso tem de tão bom para que eu me sacrifique tanto? E a resposta, ela está na simples expressão de Jesus quando ele diz: siga-me. Porque aqui nós não trabalhamos com mentiras, né? Então a cruz, ela vai continuar existindo. A renúncia, ela vai continuar existindo. As lutas, elas vão continuar existindo. Só que agora possui direção, possui sentido, possui propósito. E nós não estaremos sozinhos. Nós estamos com Jesus porque Ele diz: siga-me. Então significa que se nós quisermos, nós estaremos com Ele em cada passo da nossa jornada. Quantos caminhos nós escolhemos ao longo da nossa vida, que nós buscamos atalhos, facilidades, felicidades imediatas, e aí a gente segue por essas estradas que no começo são muito agradáveis, mas no final a gente encontra vazio, desespero, angústia, arrependimento. Por isso que nós precisamos parar de inventar atalhos e seguir o Mestre, e seguir Jesus, porque Ele é o caminho. Jesus não nos espera no alto do monte. Ele caminha conosco durante toda a subida. Ele vai na nossa frente, guiando os nossos passos, fortalecendo o nosso caminho, sustentando a nossa coragem. Então nós precisamos criar intimidade tal com Jesus para que a gente saiba onde os passos dele querem nos levar. Nós precisamos criar intimidade tal que nós vamos olhar para um caminho e dizer: Jesus não está passando por aí. Então esse caminho não é para mim. Então eu não vou passar por aí. Por mais que hoje esse caminho possa ser bom e feliz, mas eu, enquanto espírito imortal, não quero seguir esse caminho. Então, para que a gente crie essa intimidade, precisa ser através da prece, através do seu evangelho e através do serviço no bem. É isso que vai nos aproximando de Jesus cada vez mais. E aí nós podemos confiar que nenhum passo dado com Jesus é inútil. Cada esforço representa crescimento. Cada renúncia representa a nossa libertação espiritual. Cada queda superada representa um aprendizado, que se nós realmente aprendermos, não vamos precisar passar por essa ladeira escabrosa novamente. Cada pedra vencida vai tornar o nosso caminho lá na frente muito melhor. Então hoje, meus irmãos, eu acredito que a maioria de nós está na metade de uma ladeira escabrosa. Todos nós estamos passando por algum tipo de dificuldade. Mas se nós não desistirmos, amanhã nós vamos ter a vista do horizonte. Hoje, a renúncia, mas amanhã nós vamos sentir a alegria de estarmos mais perto de Jesus. Hoje pode ter a cruz, mas se nós seguirmos no caminho de Jesus, amanhã nós vamos encontrar a nossa liberdade espiritual. Boa noite. Vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos e vamos agradecer pela oportunidade que mais uma vez tivemos de ouvir as palavras do Mestre.
de ouvir sobre os seus ensinamentos, que possamos refletir sobre essas palavras, que possamos aprender, mas principalmente viver. E que ao sairmos daqui possamos levar conosco tudo isso que recebemos, mas que também sejamos capazes de distribuir para aqueles que estão nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola, com todos que nós encontrarmos pelo caminho. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.